Fala aí. Essa fonte me informou que o Brasil vai decolar para ir para a Bolsa. Pode ir tranquilo, investidor, XP, pode mandar bala. Você acha que a partir do momento que a economia melhorar, vai acabar essas tretinhas ou não? Não, as tretas são para sempre, amigo. Você acha? Com certeza. E o pânico também... Tem pra muita sempre. treta por aqui, é para sempre também. E isso vai fazer com que esse programa seja divertido sempre, porque sempre vão ter essas pessoas. O fato de a economia andar, se tudo acontecer conforme o esperado e de certa forma, muito trabalhado para que aconteça pelo Paulo Guedes, pelo ministro da Economia, mesmo assim vai continuar. Isso que eles chamam de guerra cultural, essas tretas nas redes sociais, isso aí não tem jeito não. Porque, que é guerra cultural? O político... vários políticos no Brasil acabaram se identificando muito com um lado de uma esquerda mais radical, uma esquerda mais centro-esquerda ali, outra direita, centro-direita. Isso, cada um quer atender a um nicho e falar mal dos outros, criticar os outros, falar mal no sentido de criticar, às vezes com argumentos legítimos, sensatos, às vezes sem argumento nenhum. Isso faz parte da conquista do eleitorado. Muitas vezes se explora na política o ressentimento dos outros. As pessoas têm ranço contra alguém e o político vai lá e estimula aquele ranço contra alguém, mostrando a si próprio como uma solução na política para aquele problema. Na tribuna você pode disseminar o ódio. O político, ele pode falar o ódio e atingir as pessoas, né? Porque você você ganhou esse voto do povo, né? Então é um bom lugar para você... Bom, começa que os parlamentares têm imunidade parlamentar, então eles têm uma margem, assim, para ser mais ofensivos com os alvos deles, né? Então, e isso acaba disseminando ódio também. E muitas vezes na política tem o cinismo. Permita discordar de você aqui, a questão de usar a tribuna para disseminar o ódio. O que é ódio para você pode não ser ódio para mim. Não, é uma questão de pensamento, eu sei. valores. Eu digo para você com palavras do nosso querido Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln dizia o seguinte, ele falava: meus amigos, uma casa dividida não para em pé. Mas isso a Bíblia já dizia antes de Abraham Lincoln. Então, um reino dividido... O próprio Abraão falou. Você sabe disso. Sim. Você é o homem... Então é o seguinte, eu digo para você o seguinte, quando é que vai chegar quando é que vai ter um acordo? Fala, beleza, vamos fazer um acordo, vamos pensar no país. Veja, eu estava comentando Você acha que nunca vai ter isso? Eu comentava isso agora há pouco ali fora com o Felipe, né, falando sobre a democracia. Foi Churchill que disse que entre todos os governos conhecidos não havia nenhum pior do que a democracia e também nenhum melhor do que a democracia. Melhor por quê? Porque a democracia é a liberdade. E não existe nada mais valioso e mais caro para o homem do que a liberdade. Só que ela tem o ônus. E qual é o ônus? A liberdade de todo mundo falar o que quer, de pensar o que quer e de lutar por aquilo que quer. Então, isso sempre houve e sempre vai acontecer numa democracia. A não ser que nós deixamos de ser democracia e entramos numa ditadura. Aí você tem só uma linha de pensamento. Correto. Enquanto houver democracia, haverá diferenças, haverá pluralidade de pensamentos, haverá linhas de pensamento divergentes, sempre vai haver. Então, mas você não acha que alguns assuntos, eles ultrapassam, por exemplo, economia. Economia é para gay, para evangélico, para japonês, para português, para brasileiro, é para todo mundo. Eu digo o seguinte, um plano para o país, para o Brasil. Então, mas não até, tem alguém mas pensando, até, mas vamos até fazer mesmo, um negócio legal para o Brasil. Mas até mesmo na economia entram os pensamentos conservadores e progressistas, esquerda e direita. Você quer brigar? É bom mas é assim. Você quer brigar tentando passar um pano? Isso sempre acontece. Tá aí, Paulo Guedes é um liberal. Ele é conservador na economia, né? Então ele é um liberal. É liberal na economia e conservador nos costumes em alguns pontos. Então, sendo ele um liberal econômico, nós temos uma pauta aí de crescimento. Qual é a pauta de crescimento para quem é liberal econômico? O Estado tem que ser mínimo para que o povo tenha força. O Estado só pode ser mínimo se ele abrir mão dessas mais de 200 empresas da qual o Brasil é sócio, dessas estatais que só servem como cabide de emprego, como bandeira de corrupção e coisas mais. Aí vem o progressista, que é a esquerda, diz, não senhor, o Estado tem que ser forte, ele tem que ter várias empresas, o Estado tem que comandar tudo. Então, até nisso entra a divergência da esquerda e da direita. Né? Sempre falam esquerda e direita, o pessoal diz, nós não somos esquerda, nem não somos direita. É impossível, isso é folclore. Todo mundo tem um pensamento, ou você é conservador, ou você é liberal, acho que não. ou você acha o meio termo entre os dois. Normal não é. Mistura tudo. No seu caso, você é o capitalista do capitalista, para você é dinheiro, tudo Mas é todo mundo é assim, ô Feliciano. Eu sou diagonal. Assine o cheque. Eu sou diagonal. Feliciano, você tem que entender que todo mundo... Mas eu entendo. Todo amigo. mundo quer um país bacana, quer um carrinho,
quer uma viagenzinha, quer ir para casa com segurança, Pra isso quer um acontecer. trabalhinho. É simples. Para isso não acontecer, é muita coisa. Para isso acontecer, o Estado Não é tem que casamento ser gay, mínimo. não Escuta, é escola sem partido, é escola boa. Mas tudo isso, não faz, é isso, tudo isso bicho. faz parte é uma da escolinha democracia. legal. Tudo isso faz parte da uma democracia. polícia Roubando o legal. iPhone da gente É na normal, rua. Feliciano, é normal. Não tem essa treta. Tudo isso não faz ache, parte, não. tudo isso faz parte da democracia, mas tudo isso passa pelo pensamento político. Nós tínhamos um partido de esquerda que dominava o nosso país. Ele deu liberdade econômica por um tempo para todo mundo tinha lá sua cervejinha, o seu churrasquinho. Enquanto isso acontecia, que se explode os nossos filhos na escola, ninguém olhou para o filho na escola e de repente acabou o dinheiro, acabou o churrasquinho, acabou a cachaça, porque o dinheiro do país foi todo embora, fizeram mais contas do que o país arrecadava. Aí todo mundo começa a perceber, calma aí, não é só o dinheiro que está faltando, meu filho não me obedece mais. Então existe uma cultura por trás de tudo isso. Por isso que política é importante. Aí o povo votou no Bolsonaro. Pois bem, estamos a caminho. Não Bolsonaro está Deixa eu criando... fazer uma Olha só, pergunta. Bolsonaro, vou usar a Folha de São Paulo como fonte de informação. Ela diz que o único governo nos últimos 30 anos do Brasil que conseguiu cumprir o que prometeu, 66% das promessas feitas, Bolsonaro conseguiu cumprir em 6 meses de mandato. Bolsonaro é o único presidente da República que colocou 22 ministros sem negociar com o Legislativo. Aí sim, Guga, entra a história do toma lá da cá. Quem se lembra dos últimos governantes, ele fala assim, eu não consigo governar o país porque eu não consigo mandar no José Serra. Por quê? Porque, embora ele seja meu ministro, quem manda nele aqui é o PSDB. O PSDB tem um plano de Precisa poder. pagar um pedágio pro partido. Bolsonaro não colocou 22 ministros dele.